Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé. Nessa quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, estamos no tempo do Natal, antes da Epifania, e o Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifesto a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cora Coralina, poetisa e contista brasileira que nasceu em 1889, morreu em 1985, dizia: Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Nossa querida Cora Coralina nos ajudando a encontrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na espera de colher e na espera de semear. A vida ela é sempre um processo, uma realidade dinâmica, e essa realidade dinâmica sempre nos chama a dar passos importantes para que a nossa história seja sempre aprovada e abençoada por Deus. O que nós temos no Evangelho no dia seguinte? O Evangelho de João ele é montado sobre a lógica de 2 semanas. A primeira semana nos lembra os relatos da criação. Por isso que o Evangelho começa com a mesma palavra de Gênesis, né? No princípio era Deus, no princípio tudo foi feito por meio dele, nada foi feito sem ele, e o Verbo se fez carne. Então nós contemplamos a sua luz, mas as trevas recusaram a luz. Então na primeira semana é montado a lógica da criação. Depois é montado uma lógica de 7 sinais. Na última semana, o fim da vida de Jesus. Então o que nós temos no dia seguinte? No dia seguinte nós temos já João. João Jesus viu aproximar-se dele e João proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso remete à prática religiosa de matar um cordeiro como sacrifício para poder oferecer a Deus. Existia também a prática do bode expiatório, em que se fazia um ritual, colocava todos os pecados nas costas desse bode e soltava ele no deserto para ele morrer de fome e sede. Então esse é o bode expiatório, que carrega os nossos pecados e acaba sendo solto para morrer de fome e de sede no deserto. E aqui nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que derrama o seu sangue para que no ritual da época nossos pecados sejam perdoados. Por isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando se fala pecado do mundo no singular, nós estamos falando da tentação de querer ser Deus. O grande pecado do mundo é esse, né? O grande pecado do mundo é quando a gente quer tomar o lugar de Deus. É o que Adão e Eva queriam, né? A serpente disse: Come que vocês serão igual a ele. Vocês serão deuses. Essa é a proposta. Nós temos a ilusão, por causa da ignorância nossa, de que o primeiro pecado do mundo é afetivo, sexual. Não, o primeiro pecado do homem é querer ser Deus.
É tomar consciência de que tem um Deus e querer o poder de Deus, que é a grandeza de Deus, o trono de Deus. É a Torre de Babel que foi construída não para chegar até lá, mas para tirar Deus do trono e sentar lá. Entendeu? E por isso, quando a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente perde a capacidade do diálogo. Por isso, João Batista é alguém que apresenta Jesus. Viu? E aí continua. É dele que eu disse, depois de mim vem alguém que passou à minha frente porque existia antes de mim. João Batista já fala de Jesus, da grandeza de Jesus, de alguém que existe antes, que passa na frente. Está falando de alguém da eternidade. Está falando do Messias mesmo, está falando do Redentor, do Salvador que existia antes dele e passou à frente dele. E por isso João Batista agora, ele é um homem que dá testemunho. Ele é um homem que vai falando e dando o seu testemunho de Jesus. Ele já tinha feito isso, viu? Ontem, em que perguntava, você é o Messias, você é o profeta, você é Elias? Eu não sou, eu sou só uma voz que grita no deserto, endireita as estradas para que Deus chegue mais fácil até você. E depois João vai dizer, convertei-vos, o machado está na raiz. Ou você converte ou tudo será perdido. Viu? Então por isso João é esse homem que tem essa consciência e faz memória diante de Jesus. Vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Viu? E João também reconhece a sua ignorância. Eu também não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João também admite a sua ignorância de conhecer Jesus. Isso se dá pelo fato de que há uma diferença grande entre João e Jesus. João é um homem severo que prega a conversão e ao mesmo tempo diz que Deus perdeu a paciência. É hora do acerto de conta, o machado está aí. Ou convertei-vos ou vocês serão jogados fora. Jesus não, Jesus chega e começa a dar atenção a doentes, a pecadores, a cobradores de impostos, inclusive chama um para ser seu discípulo, viu? A encostar em leproso, viu? A perdoar pecados. Então Jesus começa com uma prática muito diferente e João fica atrapalhado a respeito disso. Uma hora João manda questionar Jesus, és tu que deve vir ou devemos esperar outro? E Jesus responde não com teorias, mas responde na prática. Olha, vá dizer a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados voltam à vida, a boa nova é anunciada. Então Jesus responde a João com coisas muito práticas, muito reais, com situações realizadas muito concretas assim. Por isso João diz, eu também não o conhecia, viu? Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João deu testemunho dizendo, e aí vem o testemunho de João. Como que você sabe que ele é o Messias? E aí João dá o seu testemunho. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Então agora é o testemunho de João. João sabia que aquele que ele batizasse, que viesse o Espírito sobre ele, esse é o Messias. Então agora João é um homem que dá testemunho. Eu não sou, mas ele é. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o meu testemunho é porque eu vi isso. Eu dou testemunho, este é o Filho de Deus. Até porque no batizado, Deus fala isso, né? No batismo de Jesus, depois que Jesus sai da água, quer dizer, ele não tem mais vínculo com o batizado de João, é que o Espírito Santo desce e Deus fala, eis o meu Filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu agrado. Então nós vamos agora reconhecendo aos poucos Jesus, que vem com o Espírito Santo, e agora João vai mostrando e apontando para ele, desempenhando a sua missão. A missão de João é essa, apontar e mostrar o caminho que nos leva a Jesus. E dizer, é Ele, é nele que devemos acreditar, é Ele que devemos seguir, é Ele que precisamos escutar. Então que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa nos encontrar com o Filho de Deus, cada momento que a gente para rezar. Um abraço e até mais.